Santos irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra do nosso Deus, lá no livro dos Salmos, no Salmo 128. Perdão, Salmo 124. Levi vai assustar se eu falar errado aqui. Salmo 124. Salmo 124. Eu convido a igreja que se coloque de pé. Essa semana o Senhor me deu uma nova mensagem neste salmo. Na madrugada da quinta para sexta, fiquei acordado e Deus falou comigo nesse texto tão precioso da palavra de Deus. Salmo 124. Vamos ler todos juntos, irmãos, numa só voz? Assim diz a palavra do Senhor. Cântico de roubagem de Davi, todos. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, fala ao nosso coração nesta noite. Tua noiva está aqui, ó Pai, para ouvir tua voz. Eu me lembro, Deus, ó Pai, de um cântico maravilhoso em espanhol que diz que eu não poderia estar ante ti, escutando tua voz sem chorar como uma criança, e passaria meu tempo assim, sem querer nada mais que escutar tua voz. Esse é o sentimento do nosso coração, Deus. Nós queremos agora desfrutar daquilo que Maria desfrutou, quando deixou a correria de Marta para lá e sentou-se aos pés de Jesus. Marta, em seu frenesi, querendo sim atender ao Senhor, mas perdendo a oportunidade mais bendita que tinha, que era ouvir Jesus pregar, repreende a Jesus e diz a ele: Senhor, não te das conta que eu estou aqui servindo sozinha, enquanto minha irmã não faz nada. E tu, Senhor, disseste: Marta, Marta, tu andas tão preocupada com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Senhor, nessa noite nós escolhemos a melhor parte. Nós estamos sentados aos pés de Jesus. Deus, então glorifica o teu nome, perdoa os nossos pecados, que nada faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós. E, ó Pai, aquece o nosso coração e abençoa a nossa vida. Tu és o Deus que, ó Deus, o Deus que nos socorre. Ó Deus, clamamos que nos fales a alma. Oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, amados irmãos e irmãs, nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, durante muitos anos no Chile, longe do Brasil, nos momentos de grande desafio e lutas emocionais, eu fui consolado por várias canções. E uma delas é uma canção brasileira, que muitos pensam que é uma canção popular porque foi cantada por cantores não cristãos, mas foi composta por um pastor evangélico na década de 70. Ela diz assim: se as ondas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus
Deus e vai. Cante comigo o coro, vamos lá? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vá. Que maravilha, irmãos, é saber que se a nossa mão está segura na mão do Senhor, nós enfrentaremos todas as lutas, todas as vicissitudes, todas as angústias e todas as tribulações de maneira vitoriosa, porque o nosso Deus cuida de nós. E por que nós temos essa garantia, querido pastor? O final desse salmo diz de maneira maravilhosa, porque o nosso socorro está em o nome do Senhor. Queridos amigos e irmãos, o texto diz que quem nos socorre em todas as nossas tribulações é o nosso Deus. Portanto, a palavra de Deus aqui nos revela o Deus que nos socorre. O Deus que nos socorre. E em primeiro lugar, eu vou ser bem objetivo nessa noite, porque temos ceia e ainda estamos em assembleia. Declaramos a assembleia aberta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No meio do sermão, prefeito. Pode anotar aí. Então, querido amigo e irmão, o texto nos apresenta o Deus que nos socorre. E em primeiro lugar, o texto diz que o Deus que nos socorre é o Deus que nos livra. Nós vamos ler, irmãos e irmãs, versículo de número 1 e 2. Eu vou ler 1, a igreja 2. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Queridos amigos e irmãos, o Deus que nos socorre é o Deus que nos livra. E Ele nos livra com a sua doce e maravilhosa presença. O salmista diz, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. O Senhor está ao lado do seu povo. E ele repete a ideia, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Quando nós temos a presença do Senhor na nossa vida, nós podemos ter, amados irmãos, a plena certeza de que o Deus que nos socorre é o Deus que nos livra. Eu gosto muito do Salmo 46, 7, onde Davi disse, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Foi essa percepção que Martinho Lutero teve depois da dieta de Worms, quando foi sequestrado pelo príncipe Frederico para ficar escondido no castelo de Waterburgo e em 3 meses traduz o Novo Testamento e em outros poucos mais, dentro de um ano, traduz o Antigo Testamento. E nas muralhas daquele castelo, sentindo-se às vezes oprimido pelo maligno, em grandes lutas espirituais, Lutero, queridos irmãos e irmãs, olha para aquelas muralhas e lembra do Salmo 46, que diz, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é um castelo ao redor de nós. Lembrando daqueles dias de cativeiro, poucos anos depois, Lutero compõe a Marselhesa da Reforma Protestante, que diz, castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, triunfa na batalha. Que bênção maravilhosa, irmãos, saber que o Deus que nos socorre é o Deus que nos livra. E a sua presença conosco é a certeza de que Ele nos dá o livramento. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. A presença de Deus nos dá o livramento. Portanto, meu querido amigo e irmão, se você sabe que Deus é o seu refúgio e fortaleza, que Ele é o castelo forte ao seu redor, como bom reformado que você é,
Você tem que ter, então, a atitude do salmista no Salmo 46:10. Aquietai-vos e conhecei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos, tranquilo. Lembra de Jesus falando para o vento, para o mar, mar, acalma-te, vento. O Senhor está ao seu lado e Ele te dá o livramento. Não se desespere, meu querido irmão e irmã. O Senhor disse, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor disse, eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus, o Deus que nos protege, o Deus que nos socorre, é o Deus que nos livra. Mas, em segundo lugar, o texto nos diz que Ele não só dá o livramento como escape, mas Ele também protege no meio da batalha. E aí o Salmo vai nos dizer que o Deus que nos socorre é o Deus que nos protege do inimigo. O Deus que nos socorre não só é o Deus que dá o livramento para que eu e você escapemos, mas Ele é o Deus, em segundo lugar, então, o Deus que nos socorre é o Deus que nos protege do inimigo. Em primeiro lugar, Ele é o Deus que nos livra. Em segundo lugar, Ele é o Deus que nos protege. Nós vamos ler, irmãos e irmãs, versículos 3 a 7. Eu vou ler o 3, a igreja o 4, eu o 5, a igreja o 6, nós todos os 7. E nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Vocês, o 4. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Salvou-se, todos comigo, vamos lá? Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Davi é um grande pregador, irmão. E como um excelente pregador, ele conta ilustrações. E ele conta aqui para nós 3 ilustrações espetaculares para mostrar para nós que Deus nos protege do inimigo. Primeira coisa, ele prega o inimigo como um monstro, como se fosse um grande monstro que coloca fogo pelas ventas, que quer nos engolir no seu momento de ira. Ele diz assim, e nos teriam engolido vivos. A ideia da ira aqui, a palavra ira significa literalmente sair fogo pelas narinas. Quando o inimigo abriu a sua boca gigante como um monstro, e quando pôs fogo pelas ventas, a sua ira se acendeu contra nós. Deus nos protege dos inimigos monstruosos que querem nos devorar, que querem nos engolir. Por isso ele diz, bendito o Senhor, que não nos deu, versículo 6, por presa ao dentes dele. Os inimigos vieram, abriram as bocas, soltaram fogo pelo nariz, queriam nos engolir vivos, queriam nos trucidar com seus dentes. Mas bendito o Senhor, que não deixou que eles nos mastigassem e a sua ira nos devorasse. Louvado seja Deus. Deus nos livra do ataque do inferno, do diabo, do inimigo da nossa alma. Deus nos livra do ataque de pessoas ruins e más que querem nos destruir, nos afastar do Senhor. Deus nos livra até da nossa própria natureza pecaminosa. Deus nos livra da ira do inimigo. Então Davi diz que o inimigo é um monstro e Deus nos livra, Deus nos protege do inimigo. Mas, em segundo lugar, dentro desse segundo ponto que Deus nos protege, a segunda ilustração de Davi é que o inimigo às vezes vem como uma onda violenta sobre a nossa cabeça no meio do mar. Ele diz aqui, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Eu não sei se você já chegou no mar um dia que o mar estava bravio, e de repente veio a onda, bateu em você, e você tomou um caldo e começou a afundar, e quanto mais você tentava nadar, mais parecia que o mar te puxava para dentro. A sensação, amados irmãos, de quem vai se afogando no meio do mar é desesperadora. E o salmista diz aqui que as águas nos teriam submergido. As águas vieram contra ele. Sobre a nossa alma teria passado a torrente, a onda viria contra ele e o teria destruído. Ele diz no versículo 5, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma.
Deus nos protege do inimigo que é como um monstro que vem nos engolir. Mas Deus nos protege do inimigo que é como uma onda que vem nos afogar no meio do mar, pronto para nos destruir. Deus é o Deus que nos protege dos afogamentos físicos e espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Você só não afundou, como nós cantamos no início, nas ondas do mar da vida, porque o Senhor segurou a sua mão. Porque Ele está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a terceira ilustração que Davi conta para nós é do laço do passarinheiro. Nos dias da Bíblia se armava uma armadilha com o laço, para que quando o passarinho fosse comer, o laço o prendesse pelos seus pés. Essa armadilha foi desenvolvida, e no contexto do século XXI, lá no interior de Minas, muitas vezes nós brincávamos de pegar passarinhos com arapuca. Então, de repente, a gente fazia uma caixinha grande, botava um pau afurquilhado assim, e você botava alguma comidinha lá dentro assim, e de repente vinha um passarinho, você ficava escondido, e quando o passarinho entrava ali para comer o milho, você puxava a forquilha, pá, o passarinho estava pego. Algumas vezes os meninos juntavam e faziam churrasco do passarinho, irmãos. Deus tenha misericórdia, né? Aqui o texto diz que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. O Senhor te livra da arapuca. Pastor, armaram um arapuca contra mim, pastor. Não tem problema não, irmão. Deus te livra da arapuca. Lá no meu trabalho, fizeram um esquema, pastor, para me destruir. Deus te livra, irmão. Deus te protege do inimigo. Irmãos, Deus é tão maravilhoso na maneira de proteger as pessoas. Quando pastor no Distrito Federal, eu escrevi o prefácio de um livro de um homem que foi presbítero de nossa igreja. E esse homem, pastor Camargo visitou muitas vezes também, trabalhava na década de 90 nos Correios. Descobriu, ele era contador, um esquema de corrupção, de empresários importantes desse país junto com o Correio, e começou a denunciar. Mas as pessoas que o chefiavam armaram contra ele, para dizer que ele estava envolvido no processo. E ele começou a falar. E armaram para prendê-lo dentro do 9º andar do prédio dos Correios em Brasília. E aquele homem estava tão preocupado da sua integridade, tão desesperado que ele não tinha Cristo, que quando eles entraram para prendê-lo, ele pulou do 9º andar do prédio do Correio. Pastor espatifou lá embaixo. Não me pergunte como. Lá embaixo tem um espelho d'água, de 1 metro de profundidade. Se ele caísse em pé, ele estava destruído. Pois ele caiu de 9 andares de costas. E 1 metro de água aparou aquele homem. Ele saiu do espelho d'água andando. Aqueles que queriam prendê-lo falaram assim: larga esse homem, ele é tão maluco que nós nem vamos prender ele. E ele saiu do espelho d'água e foi para casa. Depois, desesperado, no meio de uma grande depressão, Deus levantou alguém para pregar o evangelho para aquele irmão. E ele se tornou um evangelista nato em nossa igreja. Uma testemunha viva de Cristo Jesus, que ganhou muitas almas para o Senhor. Agora, veja bem, se um homem pula do 9º andar, irmãos, não tem explicação e não morre. Você acha que Deus não vai livrar você das suas dificuldades? Você acha que Deus não vai proteger você do ataque do inimigo? Você acha mesmo que Deus perdeu o controle da história? Preste atenção, ninguém bate em mim e em você se o Senhor não permitir. Então, algumas vezes, quando estão batendo em nós, nós temos que correr para a presença do Senhor. E temos que dizer assim: Deus, fulano está batendo em mim. Trata com ele, do jeito que o Senhor sabe tratar. Eu não vou revidar. Eu não vou reagir. É meu irmão. E quando não é irmão, Deus, eu vou lutar pelos meus direitos, mas como crente, piedoso. Deus te protege. Se Deus já deu o filho dele na cruz por você,
Você acha que Ele não vai cuidar de você em todas as situações que você enfrenta? Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com Ele todas as coisas? O Deus que nos socorre, irmãos, é o Deus que nos livra, mas é o Deus que nos protege. Louvado seja Deus por esse Deus maravilhoso. Eu disse que ia ser mais objetivo no sermão da noite, e não vou mentir. Pastor, qual é a terceira característica do Deus que nos socorre? Em primeiro lugar, Ele é o Deus que nos livra. Em segundo lugar, Ele é o Deus que nos protege. Livrar é dar a saída, proteger é nos defender do inimigo. Mas em último lugar, Ele é o Deus que se revela. O Deus que nos socorre é o Deus que se revela. O salmista diz, no versículo de número 8, o nosso socorro, vamos ler comigo todos juntos, vamos lá? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. O nosso socorro está em o nome. O nome, amados irmãos, revela o caráter de Deus. O nome é tão importante que na primeira tábua da lei, Deus colocou um mandamento dizendo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O terceiro mandamento. Porque o nome tem a ver com a identidade de Deus. O nome tem a ver com a essência de Deus. O nome tem a ver com o caráter de Deus. Quando Deus aparece a Moisés, e Moisés fala, Senhor, como é que eu vou falar para o povo de Israel? Eles vão me perguntar, que Deus é esse que me enviou? E o Senhor fala para ele, eu sou o que sou. Dirás aos filhos de Israel que eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou é o nome de Deus, Yahvé. Eu sou o que sou. Esse nome significa que Deus é, amados irmãos e irmãs. Esse nome significa que Deus, na sua essência, é o Deus que sempre existiu. Ele é o Deus autoexistente, ninguém o criou, ele sempre é. Mas significa também, querido amigo e irmão, este nome que Deus é eterno. Que Deus não tem princípio, que Deus não tem fim. Ontem Deus é, hoje Deus é, amanhã Deus é. Deus é imutável em seu ser. Se você ler o nosso breve catecismo que as crianças têm que saber, a terceira pergunta diz, quem é Deus? Deus é Espírito eterno, infinito e imutável em seu ser. Deus é imutável. Ou seja, ontem Ele é, hoje Ele é, amanhã Ele é o mesmo. Ele não muda. Esse é o Deus maravilhoso a quem servimos. O Deus autoexistente, o Deus eterno, o Deus infinito, o Deus imutável. E Davi diz, o nosso socorro está em o nome do Senhor. Em maiúsculos aqui é este nome, Yahvé. O grande eu sou, o todo-poderoso Deus, o Deus incomparável. Com esse nome, Deus se revela a Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Esse nome é o nome do Deus que nos salva, Yahvé. Yahvé, no Novo Testamento, se chama Jesus. O nome Jesus vem de Yehoshua, né? No aramaico, Yeshua no grego, não, Yeshua no aramaico, Yehoshua no hebraico, Yesu no grego, significa Yahvé é Deus, Salvador. Esse é o significado do nome de Jesus. Jesus é Yahvé que salva. Ele é o Deus que nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Louvado seja o nosso Senhor. Pasme comigo, meu irmão, se o seu Deus é eterno, se Ele é infinito, se Ele é imutável, se Ele é o seu grande Salvador,
Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, que jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te falar que Ele está cuidando. Louvado seja o Senhor. Deus cuida de você. Esse grande Deus que deu Jesus na cruz para cuidar de você e para você não ter dúvida de quem Ele é. Davi termina dizendo, Ele é o Criador do céu e da terra. Tudo que existe foi criado por Ele. Irmãos, é por isso que quando eu leio um salmo como esse, me dá vontade de cantar milhares de cânticos, né? Eu me lembro daquele que diz, o meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao povo fez passar, da rocha água limpa, fez brotar. Esse é o nosso Deus. O outro que se canta, nosso Deus é um Deus maravilhoso, dos céus Ele reina, com grande sabedoria, poder e amor. Esse é o meu Deus, Deus santo, santo, santo. E por isso nós cantamos, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Todos vão de ver na minha vida, quão grande é o meu Deus. Esse Deus se revela no dia da minha aflição. Então, qual deve ser a nossa oração diante de circunstâncias tão difíceis como essas? Senhor, deixa-me conhecer-te mais. Por que Jesus entra no barco, queridos irmãos e irmãs, e leva os discípulos para o meio da tempestade? E de repente a tempestade está quase afundando o barco e ele se levanta. Os discípulos com medo clamam. Ele diz, mar, acalma-te, vento, emudece-te. É para revelar a glória dele. É para os discípulos dizerem, uau, quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? A tempestade vem na sua vida para que Jesus revele sua glória. Então não desespere. O Senhor vai se revelar em tudo isso que você está passando. E Ele vai ser glorificado em sua vida. Você não está só. Lembra quando Ele vem caminhando sobre o mar? Os discípulos, é um fantasma! O que é que Jesus diz para eles? Eu sou Yahvé. Não temais! Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ver e ter contigo sobre as águas, vem! E Pedro, quando olha para o Senhor, caminha sobre as águas. Mas Pedro é como nós, né, irmãos? Olha para o problema, olha para a onda gigante que passa do lado, afunda. Senhor, socorre-me! Jesus estende o braço. Por que você tem medo, homem de pequena fé? Quando ele entra no barco, a tempestade acalma. E os discípulos dizem, uau, verdadeiramente, esse homem é o Filho de Deus. O seu problema e a sua luta veio para que Jesus revele a glória dele. Então não pense que o Senhor perdeu as circunstâncias. Mas pastor, está doendo. Tá, irmão, dói mesmo. Mas fala para o Senhor está doendo. Senhor, a cirurgia do Senhor está doída demais. Dói mesmo. Se você já leu as crônicas de Nárnia, quando Eustáquio vira um dragão porque ama riquezas. Depois ele se encontra com Aslan, que simboliza o rei Jesus. E ele tenta por si mesmo arrancar as suas garras de dragão e dói. Mas ele arranca e não consegue. Até que ele pede a Aslan que o ajude. E Aslan diz que vai ajudá-lo. E quando Aslan enfia as suas garras, Eustáquio diz que as garras entraram tão fundo que parecia que Aslan ia arrancar o seu coração. E ele grita gemendo. Mas quando Aslan termina a sua operação, Eustáquio deixou de ser dragão. Voltou a ser menino de novo. Talvez as garras do nosso leão estão enfiadas em você. E está doendo demais. E talvez você diga, meu rei, parece que o Senhor vai arrancar um pedaço do meu coração.
mas é para que você deixe de ser dragão e volte a ser menino de novo. Dói, mas o Senhor vai se revelar em tudo isso. E Cristo vai ser glorificado em sua vida. Se você está desesperado nessa noite, nosso presbítero Tambelini leu no Salmo 21 que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Porque Jesus deu a vida na cruz para pagar os teus pecados, e você creu nele como Salvador. Você pode ter a certeza que Deus é o Deus que te socorre. O Deus que nos socorre é o Deus que nos livra, é o Deus que nos protege, é o Deus que se revela. Que Deus nos visite com seu socorro nesta noite, em nome de Jesus. Amém.